E outro detalhe, começar a tratar isso. Ó, a gente pesquisou o cliente 1, né? O cliente 1 é o Rogério. Então vamos fazer outro teste. Vamos pesquisar novamente, vamos pesquisar o cliente 3. Ok, ó, o cliente 3 ó, é Maria Cristina Rodrigues. Então ele foi lá e achou que o cliente 3 realmente está cadastrado. Ele trouxe o nome dele, ó, Maria Cristina Rodrigues. Vamos fazer outro teste então. Se eu colocar aqui o cliente 1000, 1000, ó, ele deu erro, certo? Ó, dados não encontrados. Aí ele retornou o erro para mim. Porque esse cliente que eu coloquei para ele pesquisar, que é o código 1000, ele não está cadastrado no banco. E essa informação aqui eu preciso tratar ela. Eu preciso fazer esse tratamento de erro. Eu não posso deixar o meu banco retornar uma informação errada, né, porque ele não achou. Então eu preciso começar a tratar esses erros de informação que ele não localiza ou qualquer outro tipo de erro que ele dá. Para eu poder fazer esse tratamento, a gente vai fechar essa coisinha, vai voltar lá no meu código normal, né, a gente volta no código normal aqui, e a gente vai fazer o seguinte aqui agora. Ó. A procedure é a mesma, então ela está dando um erro quando o cliente não existe. Ela mostra a informação na tela, ele vai lá e fala, ó, o que ele falou para mim, ó, dados não encontrados no teste. Só que eu preciso melhorar isso, eu quero melhorar essa informação para ele retornar uma informação válida e não simplesmente dar um erro do banco para mim. O que eu faço? Aqui permanece a mesma coisa, só que aqui, ó, depois do DBMS, eu vou criar um exception. Eu vou fazer uma exceção. Então eu vou definir uma exceção para o meu banco poder trabalhar. Que tipo de exceção que é essa? Então, quando no data found, quando no data found, então, quer dizer, quando ele não encontrar nada, quando ele não encontrar dados, o que ele vai ter que fazer para mim? dbms output.putline, ele vai ter que informar que esse cliente não está cadastrado. Então ele vai falar para mim, ó, o cliente de código, vamos concatenar, né, para poder falar qual que era o código. Código, concatenar de novo, não existe. Só para dar informação para o usuário certinho. Então o que vai acontecer? O banco chegou aqui, fez a consulta. Se ele não achar, se ele não conseguir montar nenhuma informação, quer dizer, ele não achou dados nenhum, ele vai escrever essa mensagem para mim. Em vez de dar esse erro aqui, ó, dados não encontrados, teste retorna nome, ele trazer essa informação, ele vai retornar essa informação aqui para mim. Ó. O cliente de código tal não existe. Melhora a forma de visualização das informações para o usuário. Né? Então agora vamos compilar ela de novo. Vamos compilar ela novamente. Então, no resto permaneceu a mesma coisa. Né? Eu não alterei, eu simplesmente incluí a linha do exception. Ela deu um erro aqui. Ó, o nome, esse aqui é que eu queria realmente mostrar para vocês. Ó, o nome já está sendo usado por um objeto existente. Então já existe um objeto chamado retorna nome. Aí eu tenho a seguinte sugestão para vocês. Eu posso fazer um create or replace. Quando eu faço isso aqui, quando eu faço só o create, ele vai tentar criar a tabela, o objeto. O objeto existindo, a procedure existindo, ele fala que ela já existe. Ah, não, mas eu estou fazendo teste, então eu não quero toda hora ficar apagando ela, porque senão eu teria de toda hora fazer um drop procedure e colocar o nome dela, retorna nome. Então toda hora eu precisaria ficar fazendo isso aqui, drop procedure e retorna nome. Não, rodei, deu erro, aí eu venho drop procedure e retorna nome. Para evitar isso, eu posso fazer um replace. Só que aí tem que ter uma certa garantia de que essa informação, que você está usando ela da forma correta. Por quê? Existe a procedure retorna nome. Essa procedure existe. Se por acaso essa procedure que você está colocando o nome agora, que a gente está fazendo, existir no banco, ele simplesmente substitui ela. Ele passa por cima dela, ele apaga ela e cria a sua, sem te perguntar nada, sem falar nada. Então, se você já tiver, se alguém tivesse criado, por exemplo, uma procedure chamada retorna nome, e eu estou criando essa agora e coloco o replace, ele apaga aquela informação antiga que estava lá.
ele não me pergunta, ele substitui ela, ele simplesmente joga a informação por cima, que é o que ele vai fazer aqui agora. Porque na hora que eu rodar essa procedure agora, ó, vocês vão ver que ele não vai fazer nada, a minha procedure continua existindo lá. Ó. Na hora que eu rodo ela aqui com o replace, ele simplesmente passa por cima e compila. Tá? Ele substitui o procedimento, a função que já existia aqui, ou a view. Então, ele faz a substituição do objeto sem te perguntar nada. Só que para a gente, na hora que a gente está em ambiente de teste, isso é mais rápido, é mais tranquilo para a gente fazer. Então você poderia colocar create or replace. Aí ele compilou a procedure, eu vou voltar aqui, né? A gente volta aqui. Vocês estão vendo que ela não alterou, né? Isso tem um erro no developer, que às vezes ele não corrige, tá vendo? Aí a gente tem que fechar e abrir novamente. Aí agora ela veio certinho para mim. Então, ó, vamos fazer o teste. Vamos colocar aqui, ó, colocar o código 1. Vamos ver aqui que ele retornou. Ó, retornou Rogério. Então o código 1 existe. Se eu retornar agora o código 1000, ele vai retornar aquela informação mais amigável para mim. Ó. O cliente de código 1000 não existe. Por quê? Ele veio, fez a consulta no banco, não achou a informação. Como ele não achou a informação, ele não entra aqui, né, porque ele não tem nada para mostrar, mas ele entra numa exceção, porque ele identificou que existe uma exceção. Então aí ele vem ó, e coloca no data found. Então exception quando não for localizado nenhuma informação. Existem várias possibilidades do exception. Tá? Aí é só vocês jogarem na internet também ali, no Google, que vocês vão achar todos os comandos que fazem parte do exception. Tá? Que é possível você utilizar para aquele gerenciador que você está trabalhando. No nosso caso aqui, como é uma pesquisa só de nome, a gente vai usar o NoDataFound, certo? Então, ó, a criação de uma procedure ela é muito tranquila. Nesse caso, a gente tem uma variável que é do tipo in, que é um código de entrada. A gente criou uma variável para poder receber esse nome, né, internamente. Toda vez que eu faço um select dentro do meu gerenciador de banco, eu tenho que atribuir esse resultado a uma variável quando for uma linha só de informação. Tá? Para eu mostrar as minhas informações, eu dbms output.putline e o texto que eu quero escrever para ela. Certo? Então, da forma que eu colocar aqui, é o que ele vai colocar a informação lá para mim. E não esquecer de tratar os erros. Eu não posso deixar o banco, se ele não achar a informação, ele simplesmente falar que deu erro. Ele tem que vir aqui para mim e falar, olha, tem uma exceção, quer dizer, deu um erro, e eu vou tratar esse erro para ele poder ficar melhor visualizável pelo usuário, digamos assim, né? Para ele ficar o usuário conseguir ter uma informação melhor do que simplesmente deu erro. Eu estou informando o usuário que o cliente, o código que você passou não existe. Aí a gente usa um exception para poder fazer isso, ok? Outro teste que a gente pode fazer aqui agora, aproveitando essa consulta, esse procedimento mesmo, é utilizar uma variável do tipo out. Ó, vou tirar esse in aqui, porque como eu falei, ele é padrão, então tanto faz ele ficar. Só que eu vou pegar essa variável que está aqui agora e não vou ter ela aqui mais. Eu não quero ela aqui. Ela vai ser colocada aqui em cima. Ó. Porque aí eu vou criar uma variável aqui em cima que ela mesma vai ser do tipo out. Então, o nome cliente ela vai ser do tipo out e vai ser um varchar 2. Aí eu não coloco tipo, tá? Eu não ponho essa informação aqui. Eu não ponho o tamanho do campo, eu só ponho o tipo. Ah, o nome do cliente eu posso colocar assim, ou eu poderia falar que ele vai ser clientes, nome, porcento, type. Quer dizer, essa variável nome cliente, ela é uma variável do tipo out, uma variável de saída, que está sendo está herdando o tipo de dado do campo nome lá da tabela clientes. Então eu posso fazer isso para poder colocar essa informação. Essa é uma possibilidade para eu poder estar fazendo isso aqui. Okay? Então ó, eu tirei aqui a criação da variável que estava entre o as e o begin, não tenho ela. Aqui não muda, certo? Aqui não muda. Eu vou comentar essa linha aqui só para mostrar para vocês uma coisinha. Ó, tá dentro do cliente, comentei essa linha, então menos menos ele comenta a linha para mim e a gente vai compilar esse procedimento novamente. Opa, fiz errado aqui. Pessoal, eu fiz uma coisa que normalmente a gente faz aqui porque está aberto já a tela e a gente esquece. Então eu vou salvar esse procedimento, ele voltar para cá, né? E vou compilar ele de novo aqui. Eita, vou voltar para cá. Substituir ele aqui, porque eu tinha feito a alteração no lugar errado, né?
Ó, alterei no lugar certo, né? Ó, coloquei o nome do cliente, tá? Porque a gente estava dentro da área de teste da Procedure, e não é, tem que vir aqui no editor mesmo. Ó, criou uma variável cliente do tipo out, não tenho mais a criação da variável aqui, mas aqui eu estou atribuindo ela da mesma forma e comentei a linha para poder mostrar na tela, ok? Então vamos rodar esse procedimento, tem que selecionar ele aqui, rodar. Se ele criou certinho, ó. Procedure retorna nome compilada. Vou vir aqui. Ela está compilada certinho. Agora a gente vai testar ela. Vamos colocar aqui, ó. Agora ele já está com duas variáveis, tá vendo? Ó? Parâmetros agora, ele tem o in, que é o código, que é o meu código de entrada, e tem o nome do cliente, que é do tipo out. Então, vou vir aqui no código e vou substituir. Vou colocar o código 1. Ok? E eu vou pesquisar. Ó, ele não trouxe a informação aqui para mim, certo? Tá vendo? Que ele não veio com a informação aqui igual ele estava vindo anteriormente. Por quê? Porque agora eu criei uma variável que é do tipo out. E essas variáveis do tipo out, elas são visíveis aqui, ó, nessa outra guia aqui embaixo, ó, variáveis de saída. Então, se eu clicar aqui, eu vou ter a minha variável lá, ó, nome cliente e os dados que eu queria. Então, quando eu crio a minha variável do tipo out, ele não mostra a informação na execução, que é aqui embaixo. Aí eu tenho que vir nas variáveis de saída, porque eu criei ele como um tipo de variável de saída. Eu vou clicar aqui, aí eu tenho a informação aqui. Quer ver? Vamos fazer outro teste. Vamos pegar aqui, ó, rodar de novo. Vamos colocar aqui o 2, o cliente 2. Ok, ele rodou, tá vendo? Ó, conectado no banco, processo encerrado, desconectado. Mas onde está o dado? Os dados que eu estou procurando, eles vão estar aqui, ó, variáveis de saída. Então, ó, mudou para Tereza Cristina. Tá? Então, quando eu utilizo uma variável do tipo out e não coloco o DBMS, aí ele vai mostrar a informação lá para mim. O que eu poderia fazer aqui nesse caso, então? Eu poderia fazer o seguinte, ó, eu quero que ele me mostre tanto aqui quanto aqui, só para a gente poder fazer um teste para vocês verem. Vamos recompilar ela. Recompilar a procedure. Pronto, recompilei, certo? E vamos executar ela agora. Ó, se você ver, está descomentado. Então, vamos executar. Ele vai mostrar ela em dois lugares, né? Então, ok. Ó, mostrou aqui, como era normal, né, que a gente estava fazendo, por causa do DBMS. Então, esse aqui na execução é por causa do DBMS. Só que lá nas variáveis de saída também ele está mostrando. Porque aqui ó, eu criei a variável como do tipo out também. Ó. Então, se eu for lá, ó, eu tenho ela na saída. Ok? Então, só para não ficar no lugar só, vamos comentar isso novamente. Vamos rodar ele aqui. Compilou. Executar. Ok. Ó, executou e eu venho em variáveis de saída e eu tenho o meu cliente. Bom, vamos fazer um teste com um cliente que não existe, né? Cliente 2000, 200. Cliente 200, ok. Ó, cliente de código 200 não existe. Aí ele veio aqui, ó, ele entrou numa exceção. Então ele pesquisou e ele entrou numa exceção. Então a minha variável aqui, ó, nem foi utilizada. Ele não colocou a informação nela, porque ele não tem o cliente 200 cadastrado. Então ele me deu a informação que o cliente não existe. Ele entrou nesse exception para poder fazer isso para mim. Então eu preciso sempre estar tratando essas informações de exceção quando eu estiver fazendo alguma coisa. Ok? Ó, volto a lembrar, esse select meu ele está sendo um select simples, ele está retornando uma única informação para mim, uma linha, só uma linha, certo?